toda terça às 8 da noite, todo sábado às 8 da manhã. E a minha grande missão aqui, como eu estava falando, é justamente trazer para vocês estratégias, trazer para vocês ideias, compartilhar questões aqui importantes para despertar o interesse dos nossos alunos pelas aulas. A gente sabe o quanto a tecnologia vem ao encontro de muitas coisas boas, trazendo inovação, trazendo, enfim, muitas coisas boas para nós, certo? Certo, mas estamos aqui numa fase, né, da história muito delicada, onde a internet veio e sem muito preparo, nós, né, os nossos jovens, vamos dizer os nossos jovens, né, os nossos alunos, estão sendo, né, arrastados por uma mídia hoje ali da internet, por questões tecnológicas. Eu vou falar da internet, tá? E por um outro caminho, né? Por um outro, tá sendo ali conduzido, né? Tá sendo levado, tá sendo a atenção da nossa juventude, toda a energia está sendo colocada ali naquilo que muitas vezes não agrega para a vida deles, né? Naquilo que muitas vezes passam horas ali na frente de um computador, de um celular. E a gente sabe que muitas vezes ali na aula, no dia a dia, naquele processo de ensino-aprendizagem, falta realmente o interesse, né? Por quê? Porque talvez o olhar do jovem, o interesse do jovem esteja realmente não necessariamente para aprender aquilo que de verdade vai fazer a diferença para a vida dele, né? Então, obviamente, eu coloquei aqui a internet, a tecnologia, sendo utilizada de uma maneira errônea, né? Onde os nossos jovens não conseguem filtrar e não conseguem fazer uma análise melhor e usar a favor, né? Então, não se utiliza a favor. É uma pena, né? É uma pena. Então, qual é o meu papel aqui, qual é o meu objetivo aqui com as aulas? É justamente ajudar vocês, professores do ensino médio, a despertar o interesse dos alunos de vocês. E quando eu falo ensino médio, gente, eu tô falando, pegando esse público de alunos que tem uma criticidade, que tem ali, que tem uma necessidade um pouco ainda maior, vamos dizer assim, de ser preparado também para o mercado de trabalho, né? De ser preparado para fazer escolhas assertivas na vida, que vai conduzir depois uma boa parte da vida adulta deles, né? Então, assim, quando eu falo que o meu foco aqui é para o aluno do ensino médio, é que você vai ver que um pouco da linguagem, a maior parte aqui das dicas que eu vou trazer, serão específicas para eles, mas que você, professor, pode adaptar da forma que você quiser, tá? Se você é coordenador, diretor de escola, enfim, professores de outras áreas, pedagogos, não tem problema, outras séries, outros ciclos, ok. Basta você pegar todo o conteúdo aqui e adaptar da melhor forma possível. Vamos lá? Então, vamos falar hoje de como... Hoje é um tema bem alinhado com o meu propósito aqui, como eu estava falando, que nós vamos falar de como despertar o interesse dos nossos alunos pelas aulas, tá? O que fazer para despertar esse interesse? E para fundamentar isso, vamos entender o que é interesse? O que é interesse? O que significa interesse? Significa eu focar a minha atenção em algo, significa eu ter atenção para o que faz sentido para mim, tá? Isso é ter interesse. Hoje eu te pergunto, pelo que você tem colocado, aliás, em que você tem colocado a sua atenção? Em que você tem despertado o seu interesse? Você está interessado pelo que hoje na sua vida? Não só pela vida de professor, professora, mas você está interessado pelo quê? O que desperta o seu interesse? Tá? Ali você coloca a sua atenção. E aqui podem ser questões, talvez alguma dificuldade, talvez alguma situação pontual que você esteja passando hoje na sua vida. Significa que ali está o seu ponto de atenção. Ou você está com interesse de resolver um problema, ou você está com interesse de justamente participar das aulas, né? Participar das lives, para aprender justamente esse manejo
para pegar dicas aqui poderosas, preciosas para você realmente conseguir engajar o seu aluno nas aulas. Mesmo sendo aulas online, gente, não importa, tá? Eu não vou entrar dentro das especificidades dos recursos digitais. Hoje eu tenho utilizado desde o ano passado, obviamente, né? Eu tenho utilizado muitos recursos digitais, tá? Muitos mesmo, mas eu não vou entrar dentro desse quesito. Nós vamos falar de despertar o interesse dos alunos pelas aulas de modo geral, sejam aulas presenciais ou sejam aulas online, tá? Esse é o nosso tema de hoje, tá bom? Então, eu coloquei aqui para vocês, nós estamos falando de que despertar o interesse do nosso aluno, né? O ter interesse por algo significa eu ter atenção por algo, eu ter atenção por aquilo, né? Eu estar focado naquilo, aquilo chamar a minha atenção, tá? Eu estar assim canalizando meu olhar, minha energia, minhas atitudes para aquele ponto. Isso é ter interesse. O quão maravilhoso seria se os nossos alunos focassem nas aulas, tivessem atenção com aquelas aulas, tivesse energia ali, ó, disposição, tá? Por que, Simone, despertar o interesse nos meus alunos? O que isso vai adiantar? Por que eu preciso despertar o interesse do aluno? Olha só, trouxe aqui um escrito para você e para nós. Ó, vou colocar aqui um pouquinho mais baixo. Ó, eu coloquei aqui, tá espelhado aí para vocês, né, gente? Ó, interesse. Interesse. Gera o quê? O engajamento. O interesse gera o compromisso. Lembra que eu coloquei aqui? Eu vou focar minha atenção, eu vou colocar minha energia naquilo, eu vou entrar em ação. E se eu estou engajado, engajada, eu vou aprender. Eu vou aprender. E se eu aprendo, coisas novas acontecem. Coloquei aqui novos resultados. E por último, sucesso total. Na minha vida, na vida dos alunos, na minha vida de professora. Então, respondendo a pergunta de vocês, mas por que, Simone, que eu preciso me preocupar com isso? Por que despertar o interesse dos meus alunos? Por que eu preciso pensar nisso? Justamente pelo que eu acabei de falar. Se o nosso aluno tem interesse, se ele é um aluno interessado, ele vai se engajar. Se ele se engajar, se ele participar, se ele colocar a energia dele ali, se ele colocar o foco dele ali, com certeza ele vai aprender. Quantos alunos hoje você tem que não estão aprendendo porque estão desinteressados? Porque não tem interesse. Então eles não aprendem. Porque a gente aprende quando a gente entra em ação. A gente aprende muito mais quando a gente está ali engajado, envolvido. Entende? Quantas vezes você propõe um projeto, propõe uma atividade diferenciada e o aluno, ó, tá nem aí para você. Nem se importa. Entende? Então ele está 100% desinteressado. E se ele está nesse lugar de desinteresse, ele não aprende. Ele não aprende. E se ele não aprende, gente, qual é o nosso maior objetivo? Qual é o nosso grande objetivo como professor, como professora? É o aprendizado do nosso aluno. Não é verdade? Tá fazendo sentido, gente? Coloca aí para mim se tá fazendo sentido aqui para vocês. Essa é a nossa grande missão, o nosso grande propósito. Quando a gente decide ser professor, a gente está muito interessado também, o nosso interesse, o nosso foco, a nossa energia está no aprendizado do aluno. Então, para o aluno é a mesma coisa. Nós precisamos despertar o interesse nesse aluno para que ele possa entrar dentro de um movimento engajado com aquilo, com o seu próprio processo de aprendizagem. E ao entrar dentro desse movimento de aprendizagem, engajado, com foco, energia, força, ele vai aprender.
E aprendendo, novos resultados vão acontecer. Muito provável ele vai mudar, vai viver uma mudança de comportamento. Muito provável ele vai elevar as notas dele, né? Muito provável as notas academicamente falando ali, né, vão melhorar. O lado comportamental também vai mudar. Ele vai ser um aluno engajado com a turma, com a escola. Ele vai ser um aluno engajado com você. Ele vai ser um aluno que contribui com os colegas. Ele vai ser um aluno que contribui com os professores. Tá? Isso tudo vai trazer o quê? Novos resultados. E o meu aluno do ensino médio, muito provável, vai encerrar o seu ciclo, né, vai encerrar a sua educação básica com muito mais consciência, postura de pessoas proativas. A proatividade, inclusive, foi tema de live anterior, do sábado. Se eu fosse você, eu assistia, porque eu dei dicas ali preciosas. E desde já eu já quero fazer um convite para todos vocês aqui entrar no grupo do WhatsApp. O link do grupo está na biografia do Instagram. Tá? Então entra lá no grupo do WhatsApp, porque lá eu tenho deixado atividades, materiais, tudo para vocês pegarem aqui toda a essência da live, toda a essência da aula e depois colocar em prática ali, ó, no dia a dia com os alunos de vocês. Tá? Então entra no grupo do WhatsApp. Tá bom? Bom, e aí muitos professores me falam o seguinte: mas Simone, o aluno não tem que ir para a escola já interessado? Por que que eu ainda tenho que me preocupar com o interesse do aluno? Em teoria, sim. E na prática? O que que você tem vivido aí na sua sala de aula? O que que você tem experimentado no dia a dia com seus alunos? Qual tem sido a sua experiência? Então, se você me respondeu que a sua experiência tem sido com alunos desinteressados, com alunos que não se importam, que não participam, bom, aí eu te falo que você precisa olhar para isso sim. Precisa despertar o interesse dos seus alunos. Você já parou para pensar que a falta de interesse do seu aluno pode ser algo que esteja diretamente relacionada à baixa autoestima? E essa baixa autoestima faz com que o seu aluno pense e ele vai pensar e acreditar que ele não é capaz de aprender, que ele não consegue aprender. Tá fazendo sentido isso para você? Você já tinha parado para pensar nisso? Existe hoje uma demanda, gente, emocional muito grande dentro da sala de aula, que nós, professores, seja qual for a nossa área de atuação, a gente precisa olhar para isso. A gente precisa ampliar a nossa visão, aperfeiçoar as nossas práticas, e esse é o meu papel aqui. Eu estou aqui dentro de um processo de contribuir com você, para que, ao despertar o interesse dos alunos pelas aulas, eles possam aprender. E você, professor, através dos novos resultados dos seus alunos, você, professor e professora, vai ser uma pessoa e um profissional muito mais feliz e realizado. Porque, afinal de contas, o nosso objetivo final é esse, que o aluno aprenda. Que ao aprender ele seja feliz, que ao aprender ele saiba fazer escolhas assertivas na vida dele, que ao aprender ele esteja preparado para a vida. Para a vida. Hoje a BNCC vem trazer para nós competências gerais, como por exemplo, autoconhecimento, cooperação, empatia. Tá? Então assim, hoje a educação básica no Brasil, desde a educação infantil ao ensino fundamental, vem propor isso para nós. Para que nós possamos desenvolver o nosso aluno de maneira integral, prepará-lo para a vida. Tá? Talvez há 10, 15, 20, 30, 40 anos atrás, como educação, nós não estávamos pensando nisso, né? No Brasil a gente não estava, mas sim, hoje
Nós precisamos olhar para isso, perceber se nós estamos promovendo verdadeiramente um processo de ensino-aprendizagem significativo para que o nosso aluno possa sair do ensino médio com consciência, com autorresponsabilidade, autocontrole, tendo sim vivido um processo de autoconhecimento. Se ele viveu tudo isso e muito mais, obviamente eu não vou entrar aqui dentro das competências gerais da BNCC, porque não é tema da live de hoje, né? Mas se o nosso aluno viveu esse processo, se ele não só simplesmente aprendeu o que é relevo, o que é clima, se ele não só aprendeu a história do Brasil de 1500, se ele não simplesmente aprendeu o que a equação do primeiro, segundo, terceiro grau, enfim, mas se ele teve acesso ao autoconhecimento, adquiriu e consegue fazer um processo de empatia, cooperação, pensamento crítico, então sim, nós estamos preparando esse aluno para a vida. Percebe? Então, a falta de interesse do seu aluno, muito provável, pode estar diretamente relacionada e fundamentada numa baixa autoestima. E eu vou precisar olhar para isso como professor, porque é uma demanda que eu tenho na minha sala de aula. E aí muitos professores me falam, mas Simone, a culpa não é minha. O aluno que vai buscar um especialista, que vai se tratar, que vai buscar um psicólogo, um terapeuta. Concordo mais uma vez com você. Culpa, não. Realmente, não é sua, não é minha. Talvez nem do próprio aluno. Tá? Culpa, não. Mas responsabilidade, sim. A culpa, ela é um sentimento que nos deixa num lugar de vítimas. Então, você, professor, não somos vítimas de nada nesse sentido. Não somos. Nós precisamos sair desse lugar de vítima para entender e olhar para a realidade da nossa sala de aula, para a realidade dos nossos alunos e pensar e perceber, puxa, o que eu posso fazer diante disso? Isso sim é responsabilidade. Porque quem está com essa demanda em sala de aula é você. Quem está com essa demanda dentro da sala de aula somos nós. E se a gente não conseguir olhar para isso e desenvolver estratégias, aperfeiçoar a nossa didática para conseguir lidar com isso da melhor forma possível, eu ouso em te dizer que você vai continuar aí frustrado, frustrada, desanimado, triste, pensando até em desistir da sua carreira. Tá? Pensando até em desistir da sua carreira. Porque eu tenho também professores que falam assim, mas Simone, eu dou o meu melhor, eu me preparo, eu amo dar aula, eu amo os meus alunos, eu amo ser professora, ser professor, mas o negócio não vai. Não adianta, tudo que eu faço parece que eles não se interessam. Tudo que eu faço parece que não tem resultado. Eu te entendo, eu acredito em você. Eu acredito em você e eu já vivi essa realidade. Eu já vivi momentos assim. Principalmente no início da minha carreira, eu tenho 20 anos na área da educação. E eu comecei lá atrás com a alfabetização de jovens e adultos. Depois, quando eu iniciei a pedagogia, quando eu sou pedagoga, sou coach, sou analista comportamental. Vocês vão ver que aqui eu vou trazer muito esse foco do desenvolvimento humano dentro de uma visão mais ampla, tá? Justamente por causa de toda a metodologia de coaching que vem nos ajudar a desenvolver o autoconhecimento, né? Tá? Então eu já vivi muitas situações, principalmente lá no início de carreira, onde eu tinha 22 anos, 23 anos no máximo, e dava aula para jovens de 16, 17 anos, dentro de um projeto social, na grande São Paulo aqui, no centro de São Paulo, que é a região onde eu moro. E então eu já vivi muitas situações assim, principalmente porque aqueles jovens ali era um projeto social, então muitos jovens tinham situações muito delicadas, muito delicadas. Eu não vou entrar em detalhes aqui com vocês, mas difíceis mesmo, tá?
Jovens que durante o dia iam para o projeto, mas que à noite eles tinham que ir para a antiga FEBEM, né, que hoje se chama Casa, que é um lugar que é como se fosse para quem não conhece, é como se fosse um presídio para o adolescente, né? Mas, enfim, com outras especificidades, depois você pode pesquisar melhor, mas o fato é que era esse público, né, que eu lidava, era essa juventude que eu tinha ali. E uma vez eu me lembro que uma aluna, acho que ela mais ou menos tinha 15, 16 anos, ela subiu na minha mesa com um pedaço assim de madeira grande assim, ela começou a bater na mesa dizendo que quem mandava ali era ela, que a partir de agora ela teria o controle daquilo ali e tudo mais. Naquele momento eu estava sentada numa mesa muito parecida com essa, eu olhei, fiquei olhando somente, né, para a aluna, deixei ela terminar o show dela, não dei muito palco para ela, obviamente, né? A pessoa continua dando show quando você dá palco para ela, né? Então eu não dei muito palco para ela naquele momento. Fiquei desesperada, sem saber exatamente o que fazer. A aula foi um fiasco aquele dia. Eu queria sair correndo daquela sala de aula, com certeza. Não aconteceu mais nada, né? Naquele dia a aula acabou, depois daquele show que ela fez, né? Ficou com aquele pedaço de madeira o tempo todo dentro da sala de aula. E ameaçando os colegas também, enfim, todo mundo tinha muito medo dela. E durante aquele ano foi um ano muito desafiador, muito difícil, que eu quis desistir também. Eu falei assim, eu acho que a área da educação não é para mim, acho que dar aula não é para mim. Porque eu vou me deparar com essa situação e não vou saber o que fazer, e aí? Eu estava no início, gente, de carreira, tinha começado a minha pedagogia, sabe? Tava, sei lá, no segundo ano, sei lá, de pedagogia, sabe? Então, e depois eu fui da melhor forma possível, trazendo aquela aluna para mim, fazendo com que ela entendesse que eu estava ali dentro de um papel de contribuir com ela, né? Não de bater de frente, mas de contribuir com ela, com a vida dela, até que nós formamos ali um vínculo, né? Um vínculo, eu poderia colocar aqui, gente, de vínculo também, tá? É que não é essa a abordagem de hoje, mas o quanto a gente também criar vínculos com os nossos alunos é fundamental. É fundamental. E a partir desse vínculo que nós adquirimos ao longo daquele ano, ela foi mudando totalmente. Ela mudou totalmente a minha sala de aula, alunos mais interessados, alunos engajados, porque obviamente dentro da mesma sala de aula eu tinha alunos que queriam aprender, que estavam dispostos. Mas eu tinha um grupo também de alunos que não queriam nada com nada. Então, todo final de aula eu pegava aquela aluna, conversava com ela, ela me contava cada situação difícil, gente, que ela vivia, que vocês não fazem ideia. Que tinha hora que tinha momentos assim que eu chegava na minha casa e eu só chorava. Porque era muito difícil a vida dela, eram grandes desafios que ela já tinha vivido desde a infância, desde quando ela era pequenininha. Então eu fui ali abraçando, né, na medida do possível, e acolher, fazendo esse processo de acolhida e criando esse vínculo, e a gente conseguiu encerrar o ano. Muito difícil foi muito difícil. Talvez você esteja aí enfrentando essas dificuldades e também pensando em desistir como eu pensei, tá? Como eu pensei. Então eu acredito em você quando você fala para mim que você se prepara, que você tem amor, que você tá dando o seu melhor, porque era esse o movimento também que eu estava fazendo, né? Mas talvez pela minha falta de experiência naquele momento, eu precisava melhorar a minha didática também, né? E foi isso que eu fiz. Foi isso que eu fiz. Hoje em dia existe questões como essa aqui, né? Lives como essa. Inclusive, eu vou pedir para você que entrou aqui comigo, dispara o aviãozinho aí para os amigos, chama os professores para a gente continuar conversando sobre como despertar o interesse dos nossos alunos pelas aulas. Como fazer com que meu aluno se comprometa com o seu próprio desenvolvimento, com o seu próprio aprendizado. Entende? Essa é a minha missão aqui. Bom dia, gente, para vocês que chegaram agora. Bom dia. Bota o coraçãozinho aí também para o Instagram distribuir melhor essa live. Aperta o coraçãozinho aí.
O algoritmo do Instagram percebe o engajamento aí, as ações de vocês e vai distribuindo a nossa live para mais professores, né? Tá, gente? Então, uma forma errada de você fazer é negar essa necessidade de trabalhar com o interesse dos seus alunos. Porque se você fica o tempo todo falando, Simone, um aluno que vem é interessado para a aula, ele não está aqui querendo aprender, eu estou aqui dando o meu melhor. Então, se está precisando de trabalhar a autoestima, vai buscar o terapeuta, vai buscar o psicólogo. Então, quanto mais você entrar dentro desse movimento e não olhar para essa necessidade que o seu aluno tem de ser trabalhado esse interesse, de ser desse aluno, entre aspas, né, vamos dizer assim, desse aluno ser conquistado. Roberto Chiniachi, que eu comprei na época, faz muitos anos, gente. Eu comprei um projeto do Roberto Chiniachi, que é um psicólogo, palestrante brasileiro, né? Não sei se vocês conhecem, Roberto Chiniachi. E o produto, né, o projeto dele era de despertar o interesse dos alunos, né, nossa, acabei de falar o nome, acabei de esquecer, mas depois eu coloco aqui para vocês, tá? E eu vou até, inclusive, aqui dentro do passo a passo que eu vou dar para vocês já já. Bom dia, gente! Vocês que estão entrando, tudo bem? Sejam bem-vindos! Eu vou até colocar aqui para vocês depois nos stories do Instagram esse produto, né, do Roberto, porque eu não sei hoje se ele atualizou, porque na verdade vinha CD. Lembra dos antigos CDs? Então vinham CDs na época, sabe? Mas é um material riquíssimo e eu fui inspirada dentro desse material do Roberto Chiniachi e dentro desse livro aqui, ó, Aula Nota 10, tá? Eu vou deixar lá nos stories também do Instagram esse livro, Aula Nota 10. Tem esse, Aula Nota 10 e Professor Nota 10, tá? Isso aqui foi um estudo de escolas públicas lá dos Estados Unidos. Doug Lemoff, que é o autor desse livro aqui, 49 técnicas, tá? Dos professores que se sobressaíram, as escolas que alcançaram escolas públicas que alcançaram resultados incríveis dentro desse processo, né, de ensino e aprendizagem, enfim. E chegou ao Brasil esse livro através da Fundação Lehman, tá? Então eu vou deixar a indicação desse livro aqui lá nos stories do Instagram e do Roberto Chiniachi. Do Roberto Chiniachi pode ser que você não encontre mais, mas eu estou aqui para passar tudo para ti, tudo para você, tá bom? E, inclusive lá dentro do grupo do WhatsApp. Então, se você não entrou ainda, entra lá no grupo do WhatsApp que eu tenho deixado lá materiais para você colocar em prática com seus alunos, tá? Então, vamos lá, passo a passo, lápis e papel na mão, para você anotar aí o passo a passo, para você, dicas, né? Dicas que eu vou trazer aqui agora, para você despertar o interesse dos seus alunos, fazer com que eles se envolvam nas suas aulas, tá? E ao se envolver, eles possam realmente aprender. E aí, quando o aprendizado acontece, gente, é sucesso, é alegria para todo mundo, porque a gente também comemora, não é assim? Então, vamos lá. Dica número 1, anota aí. Conheça os seus alunos. Conheça os seus alunos. Então, eu vou pegar como inspiração aquele material do Roberto Chiniachi e vou deixar lá no grupo do WhatsApp uma pequena anamnese. Tô até um pouquinho atrasada com isso, eu vou colocar lá. Uma pequena anamnese para você fazer com os seus alunos e ir acompanhando, né, isso ao longo do ano, tá? A evolução dos seus alunos ao longo do ano. Poxa, gente, em janeiro o aluno é um, em dezembro o aluno já é outro, né? A gente não sente muita diferença, principalmente às vezes com os alunos pequenos, de um ano para o outro a gente fala, uau, como você cresceu! Não é assim? Então, gente, vamos supor os nossos alunos do ensino médio. Talvez a gente não perceba tanta mudança física, mas aqui, ó, muitas mudanças aconteceram, tá? Então, é muito importante você conhecer o seu aluno. Então, a primeira coisa, conheça o seu aluno. Segunda coisa, utilize vários recursos. Vários recursos. Porque tem muitos alunos que vão aprender de uma maneira mais visual.
A forma como ele capta a informação, como ele assimila, como ele aprende, às vezes é mais ali no visual, ele precisa ver. Então você precisa usar mais tabelas, você precisa usar mais gráficos, imagens, para fazer associações, tá? Tem muitos alunos que vão aprender muito mais pela audição. Então, utilize músicas, indique os áudios, coloque vídeos, porque aí, obviamente, você já vai estar trabalhando com o visual e o auditivo também, tá? Pequenos vídeos, pequenos áudios ali. Perceba o seu tom de voz. Perceba o seu tom de voz, porque eu tinha um professor na faculdade que falava desse jeito e dava vontade de dormir. Olha isso, gente. Então, perceba o seu tom de voz, sabe? Gesticule, fale mesmo com entonação, coloque energia na sua voz, porque tem aluno que vai aprender muito mais ouvindo. E também tem aluno que vai aprender de uma maneira mais sinestésica, que é realmente botar a mão na massa. Né? Botar a mão na massa. O que significa botar a mão na massa? É como se o aluno, sabe aqueles pequenos seminários, pequenas apresentações, explicações, peça para o seu aluno fazer, peça para ele entrar em ação, peça para ele tocar. O sinestésico é o toque, então de repente ele vai precisar, fazer algo. Então pensa aí na sua disciplina. Você é professor de quê? História, matemática, geografia, inglês, português, informática? Não sei. Pensa na sua aula como você vai usar de todos esses recursos, visuais, auditivos e sinestésicos, porque aí você abraça essas necessidades e você vai ir ao encontro de como o seu aluno aprende melhor. Isso ajuda e facilita despertar o interesse pelas aulas, tá? Utilize também a programação neurolinguística. O que é? A famosa PNL. O que é a programação neurolinguística? Ajude o seu aluno a parar de falar que ele não consegue. Então, quando ele falar, eu não consigo, peça para ele pensar, olha, e se você pensasse assim, eu vou tentar, eu vou fazer até eu conseguir. Ao invés de pensar, eu não consigo. Ao invés de falar, eu não consigo. Entende? Então, o que é a programação neurolinguística? É essa mudança de fala. E não adianta você ficar falando assim, você consegue sim, para de ficar falando que não consegue. Gente, não é esse o movimento. O movimento é de dentro para fora. O seu aluno vai precisar sentir. Entende? Isso você já está trabalhando o autoconhecimento dele e a autoestima dele. Então, comece a mudar as palavras. Então, o eu não consigo, o eu não sei. Ai, professora, tá difícil. Entendi, tá difícil. Mas então, vamos fazer no difícil mesmo. Ai, professora, eu tô com medo. Eu tenho medo, professora, de errar. Entendi. Tá com medo? Vamos com medo mesmo. Conversa sobre o medo na sua sala. Pega o gancho do medo aí e conversa. Entende? Então, gente, vai trabalhando um pouquinho a programação neurolinguística deles, porque pode ajudar e muito, tá? A despertar o interesse dos alunos de vocês, tá bom? Depois, foca naquilo que deu certo. Essa é a dica número... Aliás, eu vou para a dica número 4. Dica número 4. Se você conseguir relacionar o conteúdo das suas aulas com a vida dos seus alunos, isso favorece muito o interesse deles pelas aulas. Por quê? Porque vai fazer sentido. Percebe? Aquilo que faz sentido, então eu vou me interessar. Então, busque relacionar sempre o seu conteúdo, sempre que for possível, busque meios para relacionar o seu conteúdo com a vida dos seus alunos. Tá? Principalmente quando a gente fala dos alunos do ensino médio, para as escolhas profissionais, para o futuro dele. Sabe? Quantos alunos hoje do ensino médio que estão deixando, inclusive, até de sonhar? Estão deixando essa história de... Eles estão tão desanimados, né? Estão com uma baixa autoestima, estão tão num lugar de vítimas, né? De tudo, da circunstância, da família, da escola. E eles não conseguem nem sonhar.
Então, quanto mais você conseguir relacionar os seus conteúdos com a vida deles, desperta o interesse, porque vai fazer sentido. Dica número 5. Foca sempre naquilo que deu certo, gente. É o reforço positivo. Eu já falei isso nas outras lives aqui, tá? Então, muitos professores ficam ali naquele lugar de acusação. Eu não falei que você tinha que fazer, eu não falei que desse jeito ia dar errado, eu não falei... Então, vamos virar a página. Vamos fazer diferente, tá? O mínimo possível que você perceber de superação, de esforço, de interesse, de mudança, foca nisso. Foca no que tá dando certo e reforça o que tá dando certo, não aquilo que não está dando certo. Percebe a grande diferença, o grande movimento? Só que esse é um movimento do seu olhar. Esse é um movimento da sua postura também, de professor e de professora. Porque se o seu olhar estiver o tempo todo naquele lugar que não tá rolando, que não tá dando certo, você vai ficar ali, ó, né, acusando o seu aluno e o aluno cada vez mais desinteressado. Bom dia, Robson, bom dia, seja bem-vindo. Né? E o aluno cada vez mais desinteressado. Então, é o reforço positivo, gente. Foca no que está dando certo. O que não está dando certo, você vai continuar trabalhando. Só que lembra do que eu falei no começo da live? Por que despertar o interesse do meu aluno? Porque a partir do momento que tudo aquilo está fazendo sentido para ele, que ele tem interesse daquilo, ele vai se engajar. Quando ele se engajar, ele vai aprender, porque ele está comprometido. Então, ele vai aprender e novos resultados virão. Quando novos resultados chegarem, você também vai elevar a sua autoestima, você vai se fortalecer, você vai ir para a sala de aula muito mais entusiasmado. Quando eu falo ir para a sala de aula, é no online mesmo. Hoje, 90% nós estamos no online, tá tudo certo. Então, você vai ligar a tela do seu computador, do seu celular, muito mais motivado também. E você, professor, muito mais interessado. Percebe que é um movimento seu que envolve o seu aluno e depois isso volta para você. E é maravilhoso, porque a grande transformação acontece. O grande aprendizado acontece, tá? E depois, por último, não menos importante, gente, esse é um processo contínuo. Contínuo. Você fez uma vez, amanhã você faz de novo, amanhã você faz de novo, amanhã no outro dia, todos os dias é um processo contínuo. Contínuo, tá? E o mais legal é que quando você entra nesse movimento, você vai percebendo as grandes mudanças que vão acontecer e você depois não vai mais ser o mesmo professor também, a mesma professora. Com certeza um processo de mudança dentro da sua didática, dentro do seu olhar e das suas estratégias ali já estão acontecendo e você também não vai mais ser o professor que você era antes, né? Tá, gente? Bom, então encerramos aqui a nossa live. Como eu disse, esse foi um tema que eu precisei regravar, que eu precisei refazer, para a gente ter aqui no IGTV do Instagram a live com mais qualidade de internet. Se você olhar, você vai encontrar esse tema dentro de uma outra... Na semana passada, se eu não me engano, dia 20 de fevereiro, eu fiz esse tema aqui, tá? Nunca fica tão igual, né, gente? Nunca fica idêntico, isso é maravilhoso, essa é a grande beleza da vida, né? Nunca fica igual, então você vai encontrar esse tema aqui novamente, mas nós estamos refazendo para que você tenha mais qualidade do conteúdo. Coloca para mim se fez sentido para você, entra lá no grupo do WhatsApp e o link do grupo está aqui na biografia do Instagram, tá? Porque lá no grupo é onde eu coloco as ferramentas de todas essas práticas e de todas as dicas que eu falei aqui durante a aula toda, durante a live, tá? Pessoal, a gente se encontra amanhã, segunda-feira, para eu refazer, uma reprise de um outro tema, segunda-feira. Mas a nossa agenda fechada é toda terça e todo sábado,
toda terça e todo sábado, um tema novo para você despertar o interesse dos seus alunos pelas aulas e viver um grande renovo aí dentro das suas aulas, dentro do processo de ensino e aprendizagem. Aluno interessado, aluno aprendendo, engajado e professor com certeza feliz, né? Muito feliz, porque a gente celebra junto com os nossos alunos, né? Um forte abraço. Que Deus te abençoe, um excelente domingo para você e desde já eu desejo também uma excelente semana, uma semana muito abençoada para você e para os seus alunos. Um beijo!